Ok, gente, vamos lá. A gente viu então a escravatura, os movimentos abolicionistas, a abolição e as consequências dessa abolição mal feita, dessa abolição que protegeu os latifundiários, os donos das terras, dos escravos, né? Essa abolição que retirou o escravo da terra e jogou ele na favela e, por sua vez, jogou ele na criminalidade. E esse escravo que trabalhou durante 400 anos, e só ele trabalhou durante 400 anos nesse país, acabou que não recebeu nada, coisa nenhuma. E, muito pelo contrário, foi marginalizado. E nós sofremos a consequência disso até hoje, problemas sociais. Mas vamos voltar um pouquinho lá atrás. Vamos voltar na independência, tanto a independência do Brasil quanto a independência dos demais países da América. Pois bem, vamos traçar um comparativo aqui. No resto da América, os demais países da América, nós tivemos a América Espanhola, não a América do Norte. A América do Norte lá é Canadá, Estados Unidos e México também é a América do Norte. Mas estamos falando aqui da América do Sul, tá? Aquilo que a gente chama de América Latina. Os países que falam espanhol e português. Então, os demais países da América Latina tiveram guerras de independência. Houve um processo chamado os Libertadores da América, que era um grupo de revolucionários que faziam independências, ou seja, tomavam o poder, desligavam o país do seu domínio espanhol e transformavam aquela colônia num país. Então, os países da América surgiram dessa forma. No Brasil, não. Inclusive, eu não entendo por que o Brasil faz parte do torneio de futebol da Libertadores da América, porque o Brasil não teve Libertadores da América, mas enfim, né, FIFA é outra coisa. No Brasil, não. No Brasil, a independência ela foi uma independência de faz de conta. Por quê? Raciocinem comigo. Quem manda no Brasil, desde seu surgimento em 1500 até a independência, é o Império Português, o governo português, a Casa Portuguesa. Tá? Então essa casa, essa nobreza portuguesa, esse rei de Portugal, manda no Brasil até a independência. Mas quem faz a independência do Brasil é o príncipe português, filho do rei de Portugal. Então o Pedro, que é o príncipe, faz a independência, mas ele é um príncipe português e continua sendo. Quando ele se autoproclama o imperador do Brasil e se cria o título de Dom Pedro I, ele ainda é o príncipe português. O pai dele, o rei de Portugal, ainda é o rei de Portugal e ele é o imperador do Brasil, mas ainda é o príncipe português. Prova dessa teoria que em 1831, essa independência é feita em 1822. Em 1831, quando há uma crise no governo português, o Dom Pedro I, que é o nosso imperador, abdica do trono, nos abandona o Brasil, vai para Portugal e assume como rei de Portugal Dom Pedro V, se eu não me engano, o nome dele lá em Portugal. Ou seja, ele sempre foi o príncipe português. Então, a mesma casa portuguesa que nos explorou durante 400 anos, naquela época, que hoje são 500, a mesma casa portuguesa é a mesma casa que continua governando o Brasil pós-independência. O imperador brasileiro, ele ainda é o príncipe português. Porque se não fosse assim, ele ia se lixar para a crise lá em Portugal. Mas não, ele vai lá e assume o Império Português, deixando aqui o filho dele, que era um menino de, sei lá, 12, não me lembro, 11, 12 anos, que depois vai ser o Dom Pedro II. Então, para começo de conversa, essa independência não é de verdade. Ela é uma independência. Ao contrário dos países dominados pela Espanha, que tiveram guerras e revoluções e rupturas, e esses países se formaram e tiveram repúblicas e liberdades e se desenvolveram, e viraram as costas para a Espanha e pararam de ser dominados pela Espanha após a nossa independência, nós continuamos sendo dominados por Portugal. Porque é a mesma casa portuguesa. Tá? O Dom João VI, antes da independência, chamou o filho dele, o príncipe Pedro, e disse: olha, Pedro, o negócio é o seguinte,
Tá acontecendo revoluções aí, lá na Europa aconteceu a Revolução Francesa, o Napoleão também tá metendo louco e tal, e na América também está acontecendo revoluções, então a gente vai ter que evitar isso daí. Então tu faz a revolução antes que o revolucionário a faça. O que significa isso? Significa cria um clima de revolução, de dependência, mas isso não vai ser real, cara. Isso, a gente vai continuar mandando por trás de ti. Essa foi a conversa. E é isso que aconteceu. Então a independência do Brasil não aconteceu de verdade. Ela não aconteceu de verdade. E mais tarde, quando a República vem e tira o imperador Dom Pedro II, instala a República, ela também não aconteceu de verdade. Porque não foi uma revolução, foi um golpe militar. E esses militares que tomaram o poder lá em 1889, eles eram monarquistas, eles gostavam do imperador. Tá? Complicado o Brasil, é complicado. Então o que tem que ficar claro? A independência, ao contrário dos demais países da América, inclusive ao contrário dos Estados Unidos, que teve uma guerra de independência mesmo, né? No Brasil não houve conflitos. Algumas pessoas em algumas capitais do país foram para a rua e houve confronto e guerra. Guerra não, mas alguns conflitos, confusão. Mas independência mesmo não houve, não ocorreu. Tá? Então a independência do Brasil é feita de forma que protegesse quem? Protegesse os interesses de Portugal e protegesse as famílias que mandam no Brasil desde 1500. Aqueles grupos, aquela elite econômica que manda no Brasil desde 1500 foram protegidos por essa independência de faz de conta, porque se fosse uma revolução e uma independência de verdade, essa revolução e essa independência de verdade cortaria a garganta dessas pessoas. Já que a independência foi feita pelo filho do rei, ele protegeu a vida e os interesses e os privilégios dessa elite e desse rei. Tá? Aí sim, mais tarde, quem faz a abolição da escravatura é a princesa Isabel, que é filha do Dom Pedro II, que é neta do Dom Pedro I, que é bisneta do rei Dom João VI, a mesma casa portuguesa que domina o Brasil há 500 anos. Consegue entender isso? O que mais que eu tenho que trabalhar com vocês? Eu quero que vocês tentem aí, depois de assistir o vídeo, fazer esse link entre a independência feita de qualquer jeito, para proteger as elites, e entre a abolição da escravatura feita de qualquer jeito, para proteger as elites. São alguns anos de diferença, a independência é 1822, a abolição é 1889, tá? Não são 100 anos de diferença, mas há um tempo, mas as duas foram feitas de qualquer jeito para proteger a elite. E quem é que paga a conta disso até hoje? Tá? Fica essa reflexão. Abraço.